Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 21 da nossa jornada, vamos refletir sobre obediência, entrega e fidelidade ao chamado de Deus. No dia de hoje, segundo o nosso cronograma, o texto são Gênesis 22, Mateus 21, Neemias 11 e Atos 21. Leia com atenção, anote o que tocar o seu coração e permita que o Espírito Santo conduza esse seu tempo. Gênesis 22 nos apresenta um dos textos mais profundos de toda a Bíblia. É o sacrifício de Isaac, o sacrifício da promessa. Deus prova a Abraão não para destruí-lo, mas para revelar o que já havia no seu coração. Abraão é provado e aprovado. Isaac é o filho da promessa. O pedido de Deus confronta tudo o que Abraão esperou. Giovana, eu diria, mas como assim, Senhor? O meu filho da promessa, aquilo que o Senhor me prometeu, não tem lógica, não faz sentido. Mas a prova não é sobre perda, mas sobre a confiança total de Abraão. Abraão obedece sem negociação. No versículo 5, Abraão diz: "Vamos ali adorar a Deus e voltaremos." Sempre que eu li essa parte, eu sempre li achando que Abraão falou voltaremos só para não contar o que ia fazer. Mas hoje, lendo, eu tive outra visão sobre a cena, de que Abraão confiava tanto no caráter e na fidelidade de Deus, que sabia que algo sobrenatural iria acontecer e de alguma forma voltariam os dois. E esta é a minha interpretação pessoal. A Bíblia não deixa claro o real sentimento de Abraão, mas vemos que Deus revela o seu caráter. Ele não deseja sacrifícios humanos e ele provê o cordeiro e os dois voltam. Quando Abraão diz o Senhor proverá, não é só uma frase, é uma revelação. A obediência abre espaço para a provisão de Deus. E então, Deus confirma novamente toda a aliança e a promessa de Abraão. Mateus 21 marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele foi honrado e amado nessa entrada, mas ele entra montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias. Reis conquistadores, na época, eles entravam em cavalos, mas Jesus entrou sentado em um jumento. Jesus se apresenta como rei, mas não segundo os padrões humanos. Ao entrar, ele vê que estão usando a casa de Deus como um mercado e ele joga tudo abaixo e exclama: "A casa de meu pai será conhecida como a casa de oração." Quando Jesus diz essa frase, ele não está apenas repreendendo o comércio no templo, mas está restaurando o propósito espiritual da casa de Deus. Mais à frente, Jesus amaldiçoa uma figueira. Esse gesto não é impulsivo, ele é profético e pedagógico. Na Palestina do século I, a figueira produzia pequenos frutos iniciais antes das folhas. Folhas sem fruto indicava esterilidade, ou seja, Jesus ele não estava procurando figos, porque Jesus não procurava os figos fora de época, ele estava ali procurando sinais de fruto, porque aquela árvore já tinha folhas, mas não encontrou. Depois do milagre, Jesus ensina que tudo aquilo que eles dissessem em oração, crendo, aconteceria. Ele ensina a confiança a Deus. E ele mostra que Deus não quer apenas folhas, apenas aparência de algo que se parece com alguma coisa, mas ele quer frutos verdadeiros. E Jesus finaliza Mateus 21 com a parábola da vinha, dos frutos e do filho. Jesus conta a parábola dos lavradores maus.
em um momento decisivo do seu ministério, poucos dias antes da cruz. Não foi aleatório, foi intencional. O cenário da parábola é um proprietário planta uma vinha com extremo cuidado. Cerca, lagar, torre. E isso traz, só para contextualizar, diretamente alguns contextos de Isaías 5, onde Deus descreve Israel como uma vinha bem cuidada. E quem são os personagens dessa parábola? O dono da vinha, Deus, a vinha, que é o reino confiado a Israel, os lavradores, que eram os líderes religiosos, e os servos, os profetas, e o próprio Filho Jesus. A parábola é um resumo da história de Israel. Deus envia profetas, eles são rejeitados. Por fim, envia o próprio Filho e eles os matam. O problema não é a vinha, é o coração. Quando chega o tempo dos frutos, os lavradores espancam, apedrejam e matam os servos. E quando o filho é enviado, dizem: "Este é o herdeiro, vamos matá-lo." Aqui, Jesus antecipa sua própria morte e revela a dureza do coração religioso. Mas o choque final é quando, depois de contar essa parábola, Jesus pergunta: o que será que o dono vai fazer então com esses lavradores? E os próprios líderes respondem: ele dará um fim miserável a estes lavradores maus. Sem perceber, eles estavam pronunciando o próprio juízo. Então Jesus declara: o reino de Deus vos será tirado e dado a um povo que produza frutos. O reino não é retirado por capricho, mas por ausência de frutos. A pedra rejeitada, quando Jesus diz, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. Jesus é esta pedra que estava sendo rejeitada e Deus transforma a rejeição em fundamento. O plano de Deus não falhou, ele avançou. Deus, ele espera frutos de nós, não apenas ocupação. Liderança espiritual é responsabilidade. Rejeitar os mensageiros não cancela o reino. Rejeitar o filho é rejeitar o próprio Deus. Seguindo para Neemias 11 é uma lista de nomes das pessoas que foram sorteadas para morarem em Jerusalém. Alguns estudiosos, comentaristas, creem que nem todos queriam se mudar para Jerusalém, devido ao perigo que cercava Jerusalém. Por isso que tiveram que sortear alguns nomes. E ainda disseram, o povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Hoje, Neemias é mais rápido. O foco central do capítulo é simples, apenas uma organização dos que ficaram em Jerusalém. E para finalizar, Atos 21, Paulo segue para Jerusalém, mesmo sabendo que sofreria prisões e perseguições. O Espírito Santo não impede Paulo de ir, muito pelo contrário, ele o prepara. Os irmãos choram, tentam convencê-lo a não ir, mas Paulo responde: eu estou pronto não apenas para ser preso, mas até para morrer pelo nome do Senhor Jesus. E isso aqui não foi imprudência por parte de Paulo, foi convicção. Ele sabia que não podia fugir do que estava sendo preparado para viver. Obediência nem sempre é confortável. Até um homem foi usado para profetizar. Ele pegou o cinto de Paulo, amarrou os pés com o cinto e afirmou que o dono do cinto seria preso. E assim como foi dito pelo Espírito, começa a acontecer um alvoroço. E ao ler, você vai perceber que a maioria das acusações eram apenas histórias, falácias, achismos, boatos e histórias mal contadas. Histórias que foram mal contadas. Muitos começaram a bater em Paulo no meio
deste tumulto todo, até que os soldados tiveram que interferir e prenderam Paulo para entender melhor o que estava acontecendo. Havia muita violência sem fundamento na multidão. Mas antes de Paulo entrar na fortaleza, ele pede permissão aos soldados para falar ao povo. É concedido. Ele faz um sinal com as mãos. O povo fica em silêncio. A multidão é tomada por um silêncio e então ele começa a dizer. E o que ele diz fica para amanhã, porque começa no próximo capítulo. Hoje, em Gênesis 22, vimos sobre a obediência de Abraão, uma obediência que confia. Em Mateus, vimos que o Senhor fala de um reino que não segue a lógica do mundo. Neemias fala da fidelidade do povo que ficou em Jerusalém. Atos 21 fala de permanecer fiel, mesmo quando dói. O reino de Deus não é sobre facilidade, mas sempre sobre fidelidade. Querido Deus, obrigada, Pai, por este dia. Nos ensina a te obedecer, mesmo quando for ilógico, mesmo quando não fizer sentido, Senhor. Nos ajude a confiar que o Senhor é o Deus que provê. Nos ensine, Deus, e nos lembre sempre de confiar no teu caráter de um Deus que é imutável. Que sejamos fiéis, Pai, no visível e no invisível, sabendo que a nossa vida está nas tuas mãos, nas mãos daquele que tudo criou. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 22.